Gabriel, agora uma pergunta de tradicional Uhum. nossa aqui para quando vem um especialista de fundos imobiliários. Você poderia citar para nós 5 top fundos imobiliários para que as pessoas possam Sim, viver de renda? vamos lá. 5 fundos imobiliários, tá. Vou falar um de cada setor para ficar mais fácil. Eu acho que, assim, começando de galpão logístico, eu acho que é um setor que não dá para ficar de fora da carteira. Tem muita opção boa, né, mas, assim, para mim o melhor de todos ainda continua sendo o HGLG, tá. É um fundo imobiliário que hoje já está figurando entre os maiores do mercado geral, né, em relação a patrimônio mesmo, e é um fundo que tem uma peculiaridade bem interessante, que é na própria construção dos seus galpões. Então, o HGLG não depende somente do mercado ofertar para ele galpões prontos para ele ir lá e comprar. Hoje o HGLG já constrói seus próprios galpões. E isso é muito interessante para o investidor, porque o custo de aquisição fica mais barato, né? E na ponta final, o lucro também fica maior para o investidor final. Então, a HGLG, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor de galpão logístico. Shopping. XPML ainda continua sendo ali com o melhor portfólio, sem sombra de dúvida. Inclusive, ele está nesse momento fazendo a subscrição, né, para aumentar esse portfólio, né? Então, ele quer ter acesso a porcentagens maiores de alguns ativos que ele já tem na carteira e que já vem dando certo dentro do portfólio do fundo. Então, XPML para shopping, para mim, é o melhor de todos. Varejo. O HGRU, que está ali dentro da casa ali da Credit Suisse, né, que é a mesma gestora do HGLG, fundo imobiliário extremamente interessante, né? A gestão ativa do fundo vem demonstrando a cada mês o quão importante é esse trabalho. Então, eles estão conseguindo fazer compras e vendas de imóveis de forma muito interessante, né? Então, muitas vezes comprando imóveis abaixo de valor patrimonial e vendendo acima, né? Trazendo esse lucro para dentro aí do fundo imobiliário e trazendo um dividendo crescente ao longo do tempo, que é o importante, né? Um fundo imobiliário de papel, que eu gosto muito, é o IRDM, tá? IRDM, apesar de estar hoje abaixo do valor patrimonial, né, que é algo raro para esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário que sempre se mostrou vencedor no longo tempo. Então, a gestão vem fazendo um trabalho muito bom e fazendo aquela questão, como a gente tinha comentado aqui, de antecipar esses movimentos de mercado. Então, a gestão do IRDM é muito boa nisso, tá? Por fim, um fundo de desenvolvimento que eu gosto bastante, que não é muito citado, é o Tegar, tá? Ele faz desenvolvimento imobiliário, principalmente voltado aí para condomínios residenciais, loteamentos residenciais. É um fundo imobiliário que a gestora é lá de Goiás, né? Então ele está espalhado hoje pelo país, já tem incorporações em 20 estados do país, 200 cidades, e é um fundo que traz um dividendo bem interessante também. Então, acho que são 5 fundos que eu não penso em tirar da minha carteira, não. Legal, então tá lá. Tegar, né? Pegar o Tegar, último, XPML, XPML, HGLG, HGRU e e o IRDM11. IRDM11. É isso aí, Carol. O Gabriel não fugiu da raia aqui. Não for. Agora, fundo imobiliário para se aposentar. Tá, Porque o pessoal quer fazer aposentadoria e tá mais do que certo. Se você pudesse falar 4, tá. quais você falaria? Beleza, eu vou falar de fundos diferentes daqueles outros 5, né. Vamos lá, 4 fundos imobiliários que eu considero bem interessantes, né. De galpão logístico, eu vejo um fundo imobiliário muito interessante, que é o BRCO11, tá. Ele também é mais novo em mercado, tem uns 3 anos mais ou menos em mercado, Da Bresco. mais da Bresco, mas ele tem muita qualidade. Se a gente for pegar ali o relatório gerencial dele e analisar a fundo, todos os imóveis são classificados em A, né, então o padrão construtivo dos imóveis estão em A, super modernos e alugados para grandes empresas. Então a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, a gente tem grandes empresas de e-commerce, Mercado Livre está dentro desse fundo imobiliário, tá. Então é um fundo bem interessante também, que subiu bastante nos últimos meses aí. Quem dá uma olhada vai perceber isso. E o dividendo dele também vem subindo de forma muito forte, tá? Então, um fundo imobiliário bem interessante. Shopping Center, além desses que eu falei, eu gosto muito do VISC. É um fundo imobiliário bem interessante também, né? Tem bons ativos aqui no mercado nacional, tá? Varejo, além do HGRU, a gente tem o TRXF, tá? Que é um fundo imobiliário que também. Inclusive, eu acho que o gestor veio aqui, não O foi? gestor veio aqui, sim. Super legal. Sim. Lui. O Lui. Lui, Um beijo, Lui. Muito querido. Um Conheço abraço. ele. O Super trabalho que eles estão inteligente. fazendo lá, interessante demais. Um trabalho muito bom, né? É uma carteira extremamente diversificada, tá? Do TRXF, contratos de longuíssimo prazo. Dividendo também tá crescente, então um trabalho muito bom.
da galera da TRX, tá? E um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante, que está dentro aí do portfólio da Kinea, é o KNSC, tá? É um fundo imobiliário que ainda está abaixo do valor patrimonial. Se a gente pegar todo o histórico dele, são poucos momentos que ele está nessa faixa de PVP abaixo de 1, e esse é um dos momentos, tá? E é um fundo que vem entregando tranquilamente 1% de dividendos ao mês, então um fundo bem interessante.